Oi, eu sou a mãe Bárbara de Ançã e hoje nós vamos falar sobre crianças e adolescentes na Umbanda. Mas lembre de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e as inscrições do curso vão até dia 14 para quem tiver interesse de se inscrever. As pessoas me perguntam bastante como é que funciona o desenvolvimento de crianças e adolescentes na Umbanda. Tá, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco sobre a questão de doutrina religiosa de uma criança e de um adolescente. É saudável sempre que uma criança e um adolescente recebam as informações sobre a religião dos pais. Eles têm direito de saber sobre a história, os fundamentos da religião dos pais. É saudável a catequese, vamos dizer assim, entre aspas, da Umbanda para crianças e adolescentes, porque a Umbanda é uma religião que prega e tem fundamento de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de respeito à hierarquia, respeito aos mais velhos, mudanças internas como pessoa para ser uma pessoa melhor para o mundo, melhor cidadão, melhor irmão, melhor familiar e tudo mais. Então a Umbanda ela é muito saudável ser ensinada para crianças e adolescentes. É muito saudável também a presença de crianças e adolescentes na assistência de terreiros. Não há problema nenhum crianças assistirem uma gira, adolescentes assistirem uma gira. É até saudável para elas entenderem o que está acontecendo, ser ensinado, conversar com a entidade ensinada, conselho, tudo mais. Tudo isso eu sou extremamente a favor e eu acho saudável. Eu conheço crianças que frequentam a minha casa, que entendem muitas coisas do mundo espiritual, graças à doutrina que recebeu dos seus próprios pais, das próprias entidades do terreiro e dentro da filosofia da Umbanda, que é uma filosofia muito bonita. Eu fui uma criança que cresceu dentro da doutrina kardecista e muito do que eu agia no meu dia a dia, o respeito ao próximo, eu era uma criança encrenqueira, mas eu sabia o quanto isso era complicado, porque eu tinha dentro de mim, que eu aprendi desde berço, essa questão do respeito ao próximo que o kardecismo traz. Então é saudável uma religião que prega o respeito às outras religiões, porque a Umbanda prega muito o respeito às outras religiões, então é legal uma criança que cresce dentro de um terreiro de Umbanda e começa a entender que não existe religião errada, que não existe religião que pode pregar o mal a outra religião e todas essas questões que a gente vê, infelizmente, por aí em doutrinas de outras religiões, a Umbanda não tem. Porém, eu não concordo por achar muito complicado uma criança e um adolescente trabalhando e desenvolvendo dentro de um terreiro de Umbanda. Por que eu acho complicado? Primeiro, vamos lembrar que cigarro e bebida são coisas que são proibidas para menores de 18 anos. E a gente tem que lembrar que cigarro e bebida são as ferramentas de trabalho das entidades de Umbanda, entre outras ferramentas. Claro, a gente já falou isso naquele vídeo que fala sobre ferramentas de trabalho das entidades, lá no canal, ponteiras e tudo mais. Também eu já falei que a entidade ela tem uma missão, um trabalho que ela faz em um terreiro. Então, a entidade ela não desce num terreiro só para dar risada, dançar, brincar, se divertir, beber. A entidade ela desce com uma função de trabalho. Seja o trabalho de caridade, de conselho ao outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, como também um trabalho de quebra de demanda. Então, as entidades, elas auxiliam o encarnado que precisa de uma ajuda, só que ao mesmo tempo que está conversando ali com aquela pessoa que está sentada na frente dela, ela está limpando energia, ela está quebrando demanda, ela está resgatando espíritos obsessores e quiumbas que precisam ser resgatados. E tudo isso demanda uma energia muito grande, tanto do médium quanto da entidade, e para isso que ela precisa das ferramentas de trabalho dela. Onde eu quero chegar nisso? Uma entidade não pode descer numa criança de 12 anos, um adolescente de 15, 16 anos, para fumar e beber, certo? Porque é proibido crianças fumarem e beberem. Aí vocês vão dizer, mas aí não tem problema, a entidade desce e não fuma e não bebe. Mas acabei de dizer, ela precisa dessas ferramentas porque ela não está descendo de bonita, ela está descendo para trabalhar. Então, como é que você vai impedir que uma entidade tenha ferramentas de trabalho para quebrar demandas, porque o médium não pode usar aquele material porque ele é um menor de idade? Lembrando que é crime criança menor de 18 anos fumar e beber. E também que é crime a criança ou adolescente menor de 18 anos está num ambiente que
usa esses elementos, usa essas coisas, consome bebida, consome cigarro. Tanto que menor de 18 anos não pode entrar em balada. Por quê? Mesmo que ele não vá beber, ele não vá fumar. Ele não pode entrar, porque ele está num ambiente em que os outros adultos estão fumando e bebendo. Dessa é uma questão mais física, mais judicial mesmo, da questão do desenvolvimento de um médium menor de 18 anos. Mas vamos agora à questão de fato, que é a mais importante, que é a espiritual. Se nós temos hoje em dia adultos dentro da Umbanda que não conseguiram posicionar a sua disciplina mental para sutilizar as suas energias e trabalhar corretamente dentro do terreiro, como é que vocês querem que uma criança e um adolescente que vivem em conflito interno, graças ao desenvolvimento hormonal do crescimento, tenham a disciplina mental, energética e física para trabalhar dentro de um terreiro de Umbanda? Lembre-se, terreiro de Umbanda, quando você é um médium de Umbanda dentro de um terreiro, você precisa estar com a cabeça no lugar, você não pode estar preocupado nos problemas lá fora, você não pode estar preocupado com problemas pessoais seus enquanto você está trabalhando, você tem que estar completamente dedicado ao trabalho com as entidades e ao auxílio ao próximo. Se nós adultos temos muitas vezes dificuldade para conseguir deixar todos os problemas do lado de fora da porteira, entrar e lembrar que o nosso papel ali dentro é ajudar o próximo sem pensar nos nossos problemas próprios, como é que vocês querem que uma criança e um adolescente consigam ter essa disciplina mental? Ah, mas nem todo adolescente é rebelde. Eu não estou dizendo de rebeldia, eu estou dizendo de sentimento próprio. O lugar da criança é brincando. A criança tem que brincar, ela não pode ter a responsabilidade, que é uma responsabilidade muito pesada e muito séria, a responsabilidade de incorporar e trabalhar dentro de um terreiro. Você não pode passar isso para uma criança. Porque a responsabilidade dela é brincar, é estudar, é desenvolver todas essas questões. E não tá fazendo a caridade e tudo mais. Forçar uma criança a desenvolver a mediunidade dela quando ela é muito nova, vocês falam, é bonitinho ver uma criança incorporando. Pois é, mas lembre-se que a Umbanda é caridade. É bonitinho você fazer uma criança virar à noite entregando sopa para mendigo na rua? Não é. Então, é a mesma coisa. É bonito o trabalho de caridade, de você virar à noite, levando acalanto para quem precisa na rua, mas você não vai fazer isso com uma criança, porque é uma responsabilidade que ela não tem que ter. É a mesma coisa dentro de um terreiro. É uma responsabilidade que ela não tem que ter. Porque você não é um bandista das 7h30 da noite às 11h30 da noite. Você é um bandista 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você tem preceito, você tem cabeça que você tem que dar dentro daquilo, pensando, mudando suas atitudes, coisas que crianças não conseguem fazer. E na questão do adolescente, gente, todo mundo sabe que o adolescente vive em conflito. Todo mundo pode não ser rebelde, pode ser um adolescente que não dá dor de cabeça, que não dá trabalho, que é muito disciplinado, que tem uma cabeça muito boa, que é muito dedicado, é um filho exemplar, porém dentro dele ele tem conflitos internos diários. Ele tá passando por aquela fase de não saber se ele é uma criança ou se ele é um adulto. Ele tá passando pelaquela fase do que ele vai fazer na faculdade, se ele vai seguir uma faculdade. Ele tá passando naquela fase de estar apaixonado cada semana por uma pessoa diferente. Então, assim, ele tem os problemas pessoais dele, de amadurecimento dele, que obrigá-lo a ocupar um tempo do dia dele, das transformações internas dele, para dedicação dentro de um terreiro de Umbanda, é ser cruel. É ser muito cruel. É tão cruel quanto forçar um adolescente a fazer trabalho pesado. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande dentro do terreiro. E tem uma outra questão também que é ainda mais séria nisso tudo. A incorporação é uma coisa saudável. Não é um problema incorporar. Incorporar não causa problemas. Porém, os nossos chakras como adultos estão todos completos, estão todos amadurecidos e os nossos chakras já conseguem acoplar com as entidades sem sofrer nenhum tipo de baque energético. Porque lembrando, a entidade transmuta demanda. E essa transmutação energética acontece também nos nossos chakras.
A gente sai de uma gira de Umbanda feliz quando a gente trabalha certinho, que a energia tá legal, que você tá com a cabeça dedicada, nós adultos, saímos nos sentindo leve, sentindo que a gente fez o nosso trabalho, mas nem por isso nós deixamos de sair cansados. Quem disser pra mim que sai de uma gira de Umbanda animado pra correr uma maratona é porque não trabalhou durante a gira. Porque todo médium sai feliz da vida, ele quer comer, tomar um banho e dormir. Porque você cedeu sim energia. E um adolescente, uma criança, não tem os seus chakras completos. Então, o círculo de energia, a circulação de energia daquele chakra, para ajudar a quebrar uma demanda, ele não vai conseguir fazer isso com plenitude e ele vai acabar se machucando. Tá, mas o meu filho ou eu, adolescente, tenho um problema de desequilíbrio de incorporação, eu já incorporo, ou ele já incorpora, ele já deu sintomas de incorporação dentro de casa. Então, ele precisa de um tratamento para que haja um equilíbrio, para que isso seja segurado, até ele estar amadurecido energética e fisicamente para trabalhar. A gente toma aí o padrão 18 anos porque é mais ou menos a idade que legalmente ele é um adulto. Então, aquele problema do consumo de bebida e de álcool, que ajuda sim na transmutação de energia, a gente já abateu. Mas nem toda pessoa de 18 anos está completa energeticamente para trabalhar. Vocês têm que lembrar disso também. Então, eu sou contra menores de 18 anos trabalhando dentro de terreiro de Umbanda. Eu sou contra médium de 14 anos desenvolvendo incorporação. Eu acho maravilhoso quando eu vejo por aí médiums novinhos que têm a incorporação firme, certinha e tudo mais e trabalha. Lindo, parabéns. Só que eu não concordo com o desenvolvimento que essa criança teve que passar. Eu não concordo com a obrigação que essa criança está adquirindo para ela. Se nós adultos não conseguimos muitas vezes lidar com a disciplina que a Umbanda pede como médium dentro de um terreiro, quem dirá um adolescente que tinha que estar preocupado com o que ele vai ser quando crescer, preocupado com os namoradinhos, preocupado com as notas na escola. Como que você exige que uma criança tenha que fazer as meditações diárias, manter a cabeça dele sempre sutil, sempre no lugar, não poder emanar energias de desequilíbrio, energias ruins? É muito complicado isso para um adolescente, é praticamente impossível. É como eu digo, eu cresci num berço kardecista. Eu estudo magia desde os meus 12 anos, mais ou menos. Mas nem por isso eu era uma adolescente equilibrada. Eu não era uma adolescente equilibrada. Energeticamente falando, eu era uma adolescente com muitos desequilíbrios. E por isso mesmo eu tinha consciência, graças às entidades do meu lado que me falavam e também da doutrina que eu recebi de casa, que eu não podia sair por aí mexendo com coisas que eu não saberia mexer plenamente por causa do meu domínio energético. Eu fui bruxa por muito tempo. Eu abri círculo na minha vida 3 vezes e depois dos 20 anos. Porque eu tinha consciência que os meus chakras, a minha energia e principalmente o meu mental não tinha disciplina o suficiente para fazer um banimento com 16 anos. Então, é muito sério essa coisa de criança dentro do terreiro. E tem uma outra questão também, gente. A vaidade. Todo adolescente é vaidoso. Todo adolescente é vaidoso. Em diferentes escalas. Aí você pega um adolescente, dá a responsabilidade de incorporação e tudo mais. Se adulto sai por aí tratando a entidade como se fosse medalha, quem dirá um adolescente? E nós não temos, infelizmente, hoje em dia, por aí nos terreiros de Umbanda, médiums que doutrinem os outros médiums dentro da obrigatoriedade da humildade, apesar da Umbanda pregar isso. Se você olhar nos terreiros por aí afora, tem muita gente que está usando as guias no pescoço como medalha. Se um adulto que já deveria entender os fundamentos da Umbanda, porque tem um raciocínio formado, prega e faz errado, imagina um adolescente, imagina uma criança.
Ah, mas no candomblé é feito criança com 7 anos de idade. Eu tô falando de Umbanda, eu não tô falando de candomblé. Candomblé tem um outro fundamento, ela é uma outra religião. As coisas funcionam completamente diferente dentro dos preceitos e dos fundamentos do candomblé. Não dá para trazer o fundamento de uma religião e inserir esse fundamento dentro de outra religião. O candomblé funciona de uma forma completamente diferente. A Umbanda não tem nada a ver com os preceitos vindos do candomblé. Então, aí eu não posso julgar um fundamento vindo do candomblé, que é outra religião. Mas, dentro da Umbanda, eu acho errado, por todos esses motivos. Eu vou até citar aqui o caso de uma médium da minha corrente, que entrou depois dos 20 anos dentro do terreiro, e ela levou quase 1 ano para que a incorporação dela fosse plena e para que ela de fato começasse a desenvolver a incorporação. Mas não porque eu não deixava, mas porque ela ainda não estava pronta. Ela não tinha achado a linha do equilíbrio mental e sentimental dela. Então ela não conseguia manter uma vibração necessária para uma incorporação. E ela é uma adulta, que já tinha feito sua faculdade, que já morava sozinha e tudo mais. E mesmo assim ela não estava pronta, equilibrada, com a disciplina mental necessária para conseguir incorporar. Hoje, quando ela mudou dentro dela, ela é uma médium fantástica, incorpora aqui o que precisar incorporar. Só que isso levou um tempo para que ela encontrasse o equilíbrio dentro dela, para que ela conseguisse vibrar naquela energia que é necessária para a incorporação. E uma médium que já era adulta, que já tinha um comportamento de adulta, já morava sozinha há muitos anos, já cuidava das suas próprias coisas, já pagava suas próprias contas e mesmo assim tinha dificuldades em entender coisas dela mesma. Imagina uma adolescente que ainda não sabe quais são os valores de uma vida adulta, de uma disciplina adulta. Muito adolescente por aí não sabe a responsabilidade de pagar a conta no dia certo, porque senão a luz vai cortar. E como é que você quer forçar uma criança ou uma adolescente que não sabe nem a responsabilidade diária de uma vida adulta, a forçar ele a ter uma responsabilidade espiritual que é muito séria? Eu vou pegar um exemplo da Igreja Católica. Nós temos os coroinhas que eles são crianças, mas os coroinhas eles estão lá aprendendo a doutrina da Igreja Católica, eles estão auxiliando o padre, mas você nunca vai ver um coroinha tocando uma missa, fazendo uma missa, porque ele é uma criança, ele não tem amadurecimento para isso. E você nunca vai ver um padre adolescente, porque ele não tem amadurecimento para isso. Todas as religiões têm essa questão do amadurecimento individual para depois poder auxiliar o outro dentro daquela religião, para depois falar de Deus. Por que a Umbanda tem que ser diferente? O próprio candomblé é cruzado criança de 9 anos, é cruzado criança de 7 anos, mas uma criança de 9 anos não vai tocar um xirê. Ela não vai ter um terreiro próprio. Ela tem que ter lá seus 21, 28 anos para ela estar pronta, depois de todas as obrigações e todo o amadurecimento, para ela poder dizer, eu sou um baba, eu sou uma iaô. Até lá, ele é um iniciado, que está dentro daquelas responsabilidades. Então, não é uma questão de idade, é questão de amadurecimento. Então, eu não aceito na minha casa menores trabalhando, porque eu não concordo. Criança, então, de jeito nenhum. Vestida de branco de guia no pescoço, dentro de uma gira? De jeito nenhum. Ela é médium, ela tem uma mediunidade fantástica e tudo mais. Eu vou chamar as entidades dela para conversar e vou dizer, esperem o tempo certo. E as entidades vão entender isso, porque entidades são seres inteligentes. Eles sabem esperar o tempo certo. Então é isso então, gente. Então, principalmente vocês adolescentes que têm menos de 18 anos e querem achar que já vão entrar num terreiro e vão sair girando isso e aquilo outro, não vão. Esperem. Vocês têm que esperar o tempo certo das coisas. Ninguém entra na faculdade com 15 anos, mesmo que queira, mesmo que tenha capacidade. Tem que esperar até 18. Então é a mesma coisa dentro da Umbanda. Outra coisa também, você, médium, menor de 18 anos, que tem um amor pela Umbanda, mas seu pai e sua mãe não concordam com a religião,
vocês baixam a cabeça e esperem vocês terem idade e independência para seguir a religião que vocês querem. Vocês podem sentar, vocês podem conversar, vocês podem explicar para eles o porquê que você quer aquela religião. Mas se seu pai e sua mãe não concordam, sinto muito, ninguém pode fazer nada, nem eu, nem as entidades. Infelizmente ou felizmente, vocês ainda dependem do teto dos pais de vocês. Então respeitem os mais velhos, respeitem os pais de vocês e esperem. Quando vocês estiverem prontos, vocês fazem o que vocês quiserem. Porque se vocês nasceram numa família com pais que não permitem que vocês sigam essa religião, motivo tem. Motivo tem, e um motivo geralmente astral. Você escolheu nascer naquela família, talvez justamente porque a sua ansiedade seria muito grande e que você não está maduro ainda para seguir esse caminho. E como você sabia disso, você escolheu justamente nascer nessa família para que alguém te colocasse travas, para que você esperasse o momento certo do seu amadurecimento, para você seguir por esse caminho. Porque a Umbanda é coisa séria, é religião séria e mexe com coisas que são muito sérias, que uma vírgula errada há um risco muito grande de negativação. Então vocês precisam tomar cuidado. Então, curtam, compartilhem, deixem o joinha, se inscrevam no canal. A descrição no vídeo vai ter o endereço do Facebook, o do site do Hermeticamente Aberto e da inscrição do curso, quem tiver afim. Só lembrando que o curso menor de 18 anos pode fazer, porque ele é um curso de doutrina, de catequese de Umbanda. Então, qualquer um pode fazer esse curso. É isso.